Quem vencerá essa batalha entre dois personagens da escola extremamente poderosos, Satoru Gojo vs Magao Soji, Jujutsu Kaisen vs Medaka Box, combate mortal. Quando pensamos em hacks, o que vem na nossa cabeça? Uma habilidade muito roubada que deixa a pessoa quase invencível, ou um conjunto de habilidades, né? E isso pode se aplicar perfeitamente a Satoru Gojo, o professor na escola de ensino médio de Jujutsu da prefeitura de Tóquio e também alguém que recentemente apresentou aí habilidades extremamente roubadas. Ele controla o espaço infinito. Vamos ver isso com mais detalhes, porque assim, não é apenas essa técnica que ele tem de controlar aí um espaço infinito que é roubada não, mas também outras coisas que vamos ver aqui. Para começar, Gojo é bem forte, já que ele conseguiu derrubar Yuji com um toque e também bloquear um soco dele, sendo que Yuji, como Sakuna, já foi capaz de destruir uma maldição com um único soco. Então o Gojo é muito forte também. Gojo é rápido demais. Ele é rápido demais até mesmo pro Sakuna. Sakuna já foi capaz de cortar a cabeça do Yuji antes mesmo dele conseguir reagir, sendo que Yuji já teve 6 pensamentos em 0,1 segundo, ou seja, 1/10 de segundo. Então o Gojo é muito rápido, fora que ele também reagiu a um ataque sonoro. Olha, provavelmente o tempo de reação do Gojo esteja aí em milissegundos e a sua velocidade ultrapassando algumas vezes a velocidade do som. Outra demonstração muito boa de velocidade do Gojo foi quando ele conseguiu matar 1000 oponentes em menos de 300 segundos. Então assim, em termos de movimentação e reação, ele é muito rápido. E isso já é de se esperar, afinal de contas, o hacks que ele tem necessita muito que ele tenha também aí um tempo de reação relativamente alto também. Gojo tem várias habilidades especiais, mas só que ele tem uma que é interessante, porque ao concentrar a sua técnica amaldiçoada, ele é capaz de se curar totalmente, ou seja, ele pode curar os seus ferimentos através disso. Um exemplo disso foi quando ele teve a sua garganta apunhalada e também teve diversas facadas e conseguiu se curar totalmente disso. Além, é claro, de poder voar, e mesmo ele estando selado, ele ainda tinha poder o bastante para criar uma grande cratera no chão, mesmo estando selado. E chegamos na parte que eu mais gosto, que é a parte dos hacks. Bem, vamos começar falando do ilimitado. Afinal de contas, o Gojo é capaz de criar um ataque que simplesmente coloca um infinito entre ele e os outros na realidade. Então, tipo assim, fica difícil ou basicamente quase impossível algo chegar perto dele para o atacar quando ele ativa isso aí. Por quê? Porque, bom, o objeto ou poder ou alguma coisa que tenta o atacar tem que atravessar o infinito. Basicamente é isso. Um exemplo disso foi que uma nuvem de lava não conseguiu atingir e ele também conseguiu não sofrer dano algum com uma explosão que aconteceu perto dele. Não se trata aqui de uma manipulação temporal, onde ele para o oponente no tempo. Não. Aqui simplesmente o oponente está no infinito. Por isso que parece que as coisas estão paradas no tempo. E cada vez que se aproxima, mais lento fica. Isso aqui é muita apelação se você parar para pensar. E manipulando algumas cores, ele pode aumentar a sua área e usar aí a sua habilidade de maneira diferente. Por exemplo, ele pode usar a reversão da técnica amaldiçoada vermelha, onde ele é capaz de lançar as coisas para longe. É como se ele estivesse repelindo. Ele obliterou uma maldição de grau espacial e criou uma cratera enorme na parede de concreto. Fazendo isso, ele expande a sua aura e joga as coisas para longe. Esse é a sua técnica vermelha. Ele também pode usar o ápice da técnica amaldiçoada azul, onde ele usa uma convergência do infinito para puxar as coisas. Ele esmagou membros de uma maldição e também fez um prédio meio que se comprimir inteiro apenas com essa técnica. Ou seja,
ele pode tanto expelir como comprimir coisas também. Isso aqui é outra técnica apelativa. E ele ainda pode usar a cor roxa, a sua técnica Oka, onde ele basicamente combina os dois, o vermelho e o azul, e cria um ataque que é capaz de devastar tudo em seu caminho. Ele obliterou várias árvores para criar um caminho meio que bem fundo. Então ele pode usar dessas três manipulações do seu poder para criar efeitos diferentes. Mas nada também se compara à técnica suprema do Gojo, que é a sua expansão de domínio, o seu vazio infinito, onde basicamente ele aprisiona o seu oponente dentro do seu domínio, dentro do seu espaço, e faz com que as suas percepções, os seus sentidos sejam todos sobrecarregados com cada ação que ele fez na vida, vivida continuamente em apenas um segundo. Ou seja, o cara acaba revivendo cada ação que ele fez e isso sobrecarrega, matando sem ele poder reagir. Isso aqui é muito apelação, muito roubado isso aqui. E com isso ele também consegue usar os 6 olhos, que basicamente permite que ele use as suas técnicas sem gastar energia. E o Gojo ainda pode se teletransportar. Olha, esse cara é muito apelão, hein? E se você não quiser cair no vazio infinito também, já se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, porque esse é o Gojo que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. Os animes que tem vida escolar são os melhores que tem. É muito legal ver toda a turma interagindo e são muito bons. Com exceção, é claro, da primeira temporada de Medaka Box, mas isso é um detalhe à parte. Até porque, dentro desse universo, existe alguém que coloca todo o universo em risco. Kumagawa Misoji, um menino prodígio que teve uma infância difícil e que tem grandes poderes, que colocou o universo inteiro em perigo. Ele é capaz de manipular o tempo, dobrar a realidade do seu bel prazer e tem outras habilidades que vamos ver aqui também. Os aspectos físicos não são assim muito importantes para o Kumagawa não, já que ele foi esfaqueado por diversas vezes, colocou um parafuso na cabeça e já teve a metade da cabeça apodrecida e continuou como se nada tivesse acontecendo, literalmente. Além do que, ele também é muito poderoso, ele criou da pura imaginação dele uma arma que era capaz de destruir seres mágicos. A mente dele também é extremamente poderosa, um leitor de mente não conseguiu sequer ler os pensamentos dele. E ele também é muito rápido e muito forte, a ponto de surpreender a própria Medaka e acompanhar os golpes dela. Medaka é muito rápida e é muito forte também, porém o Kumagawa conseguiu acompanhar ela sem nenhum problema. Mas ele tem uma habilidade especial, na verdade é um super hacks, que é o All Fiction, que permite que ele manipule a realidade, apague coisas da existência, dentre outras coisas bem apelativas. Vamos conferir o que o All Fiction consegue fazer. Kumagawa pode fazer com que seus parafusos atinjam seu inimigo com muita precisão, exatamente onde quer que atinja. Kumagawa também é capaz de fazer os parafusos crescerem de dentro dos seus inimigos. Então assim, se a pessoa depende muito de um corpo físico, fica difícil enfrentar o Kumagawa, já que ele pode fazer instantaneamente parafusos grandes crescer de dentro da pessoa. E é instantaneamente mesmo, nem a Medaka foi capaz de escapar desses parafusos. E olha que ela só apertou a mão dele, e nem sequer percebeu que os parafusos estavam a perfurando. Vale ressaltar que a Medaka base casualmente já pode aguentar a explosão da lua. E ela caiu para esses parafusos. E também pode atingir inimigos sem sequer ver. Ele já fez isso, atingindo uma pessoa sem mesmo saber onde ela estava. Kumagawa pode fazer esses parafusos surgirem do chão, ou seja, ele pode fazer surgir do chão, de dentro da pessoa ou do nada. Com o All Fiction, o Kumagawa consegue fazer muitas coisas. E muitas coisas apelonas. Ele, por exemplo, consertou as roupas e as feridas de Kikajima e também curou as feridas de Maguro. O detalhe é que essas feridas ela tinha desde o primário, possivelmente desde a sua infância, e ele só apenas tocando foi capaz de curar essas feridas. Olha, o All Fiction é tão roubado que não se limita apenas
ao universo ou à própria linha temporal, já que Kumagawa foi capaz de desfazer eventos que ocorreram no passado, ele estando no presente. E além do que, ele também já conseguiu com o All Fiction, toda a ficção, fazer o que? Remover sentidos. Ou seja, mais uma vez eu falo, se depender apenas de um corpo físico, a pessoa não vai se dar bem com Kumagawa não. Kumagawa matou o presidente Shiranui e o reviveu com o All Fiction. Ele não deixou nenhuma prova do que isso aconteceu. Ou seja, ele foi capaz de manipular a morte e até mesmo deixá-la encoberta sem que ninguém percebesse nada. E o próprio Kumagawa afirmou que poderia transformar o mundo inteiro em nada. E é claro que ele pode fazer isso. Kumagawa, ele pode usar toda a ficção All Fiction com um pensamento. E pode também tornar a morte dele inexistente, ele pode apagar a sua própria morte. Literalmente, ele já morreu muitas vezes e ele sempre voltou. Por quê? Porque ele apagou o conceito de morte para ele. Ou seja, ele não está limitado a um corpo físico. E mesmo se esse corpo físico for destruído, ele vai voltar, porque a morte não existe para ele. Entenderam? E também ele já foi capaz de apagar até mesmo a sua própria aura para que ninguém o percebesse. Ou seja, ele ficou invisível? Não, é muito mais que isso, ele ficou indetectável. Amarraram uma bomba no braço dele e ele apagou da existência todas as formas de desativá-la. E essa bomba explodiu mesmo. E o que ele fez depois? Ele apagou da realidade essa explosão. Ou seja, o braço dele que foi perdido acabou voltando ao normal. Por quê? Porque ele apagou um fato que aconteceu. Ou seja, o braço dele que foi explodido, na verdade nunca foi explodido. O cara manipulou até fatos. Até mesmo memórias ele consegue apagar da existência. Memórias. Ele pode usar o All Fiction para desfazer o que ele já fez. Tipo assim, pode voltar no momento exato que ele usou o All Fiction e usar para que aquilo nunca tivesse acontecido. É meio confuso, mas é muito apelão isso aí. Inclusive ele consegue apagar outros da existência também. Pessoas, coisas, objetos, memórias, até mesmo fatos. Ele consegue apagar aí da existência. E se ele quiser, ele pode usar uma habilidade que limita o tempo da coisa apagada em 3 minutos. Tipo assim, ele pode deixar o que ele apagou apagado durante 3 minutos, aí a coisa volta ao normal. Agora, nada se compara também com ele apagando todas as cores do universo. Sim, ele foi capaz de apagar literalmente todas as cores do universo, deixando o universo inteiro apenas no preto e no branco, como se fosse um mangá. Olha, ele consegue apagar um monte de coisa, inclusive até as cores. Qual é o limite para ele? Se o cara apaga até mesmo as cores. Tudo isso porque ele estava sendo atacado por um cara que manipulava as cores. Aí o que ele fez? Ele apagou todas as cores da existência. Corpo, cor, corpo, cor. Ou seja, a habilidade dele de apagar é muito, mas muito alta mesmo. Podendo apagar até mesmo aspectos como cores. Ou seja, o seu All Fiction consegue afetar pessoas, coisas, objetos, sentimentos, aspectos e outras coisas também. E até mesmo uma linha temporal diferente, como eu já mostrei aqui. Ou seja, o poder do All Fiction é realmente algo muito, mas muito grande mesmo. Não é apenas uma manipulação qualquer de realidade não, ou de probabilidade, é muito mais que isso. Porque ele consegue afetar aí várias coisas diferentes e deixando seu universo em preto e branco. O Kumagawa também tem um parafuso especial que ele chama de Bookmaker. Quando ele atinge alguém com isso, algumas coisas acontecem, como por exemplo, a pessoa ou coisa atingida por isso fica igualada a ele em todos os aspectos. Ou seja, se for alguém superior a ele, se for atingido por isso, vai ficar igual a ele. Ele conseguiu selar até mesmo a Gimo, que tem mais de 1 quadrilhão de habilidades. E ele conseguiu selá-la por 3 anos. Sendo que esse selo só quebrou porque o coração dele meio que amoleceu. Mas foram 3 anos. E ele pode usar esses parafusos aí, transformando todo o chão em parafusos desse Bookmaker. E se a pessoa atinge esses parafusos, ela tem os seus poderes e habilidades selados instantaneamente. Ele consegue fazer esse tipo de selamento. E se você não quiser ser vítima do All Fiction, já se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, porque esse é Kumagawa que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver.
2 horas depois. Um combate entre aluno e professor. Quem vai vencer? Bem, sem muita enrolação, vamos lá. O Gojo, ele tem os seus hacks e o Kumagawa também, fazendo com que um combate físico aqui fosse praticamente inexistente, porque os dois eles manipulam outras coisas além do aspecto físico. O Kumagawa Misoji, ele tem os seus parafusos e também o seu próprio All Fiction, que permite a ele basicamente, bem, dobrar a realidade como ele quiser. Ele pode desfazer eventos passados, ele pode apagar as coisas da existência, ele pode criar coisas, enfim, até memórias e conceitos ele consegue afetar. Então assim, ficaria muito difícil para o Gojo ter que lidar com todo esse arsenal do Kumagawa, uma vez que ele praticamente assim, não tem um limite exato. Além do que ele consegue fazer selamentos, ele consegue roubar poderes, dentre outras coisas. Porém, o Gojo tem o seu ilimitado, que colocaria um vazio infinito entre ele e o Kumagawa, fazendo com que assim ele tivesse algumas chances, pelo menos por um breve período de tempo. Além do que, ele poderia usar a sua expansão também, o seu vazio infinito, onde ele poderia sobrecarregar o Kumagawa com as informações de todas as ações que ele fez durante a vida inteira dele no curto período de tempo, fazendo assim com que o Kumagawa se sobrecarregasse e paralisasse, e assim o Gojo poderia arrancar a sua cabeça como ele fez com seu adversário. Porém assim, o hacks do Kumagawa é mais forte, é mais poderoso. Por quê? Mesmo que o Gojo colocasse ele dentro da sua expansão, isso não serviria de muita coisa não, uma vez que o Kumagawa ele pode muito bem usar toda a ficção para anular isso, já que ele pode desfazer eventos que ocorreram no passado. Então o All Fiction dele não está limitado em apenas um momento no tempo, mas ele pode manipular várias coisas no tempo. O fato é que o Gojo é muito poderoso, só que ele não teria muito o que fazer contra as manipulações do All Fiction não, já que o All Fiction é capaz de apagar até mesmo as cores. Ou seja, as manipulações do Gojo seriam inúteis contra ele. Além do que, ele pode ser selado, o Gojo pode ser selado pelo Kumagawa. Enfim, o Kumagawa tem uma grande, vasta lista de coisas que ele pode fazer contra o Gojo. O Gojo não pode se defender, mesmo ele tendo o infinito, mesmo ele tendo também a sua expansão, porque o Kumagawa pode driblar isso através da sua manipulação temporal. E inclusive o Kumagawa pode até mesmo apagar isso da própria existência do Gojo, fazendo com que ele nunca tenha tido acesso a esses poderes. Enfim, o Gojo é muito poderoso, mas convenhamos, lidar com o Kumagawa está fora dos alcances dele, porque o Kumagawa superaria ele em tudo. Fora que o Kumagawa ele não pode morrer, mesmo que o seu corpo físico seja destruído, isso não importa para ele, porque ele vai voltar. Enfim, o Gojo é muito poderoso, mas o Kumagawa está em outra escala e vence esse combate. E o vencedor de hoje é Kumagawa Misoji, claro.